livre para todos os públicos. Olá pessoal, quinta-feira, 17 de outubro, começa mais um Bom para Todos ao vivo aqui na TVT, com análise das principais notícias e os destaques do dia. Estamos ao vivo também pelo YouTube e Facebook, no canal da Rede TVT. Mande perguntas, comentários, dê like no nosso vídeo e compartilhe. No WhatsApp o nosso número é o 11 99798 4042. Participe. Vamos às notícias? Supremo Tribunal Federal iniciou agora à tarde, agora há pouquinho, o julgamento de prisão em segunda instância. Em entrevista exclusiva ao site UOL, realizada ontem na sede da Polícia Federal em Curitiba, o ex-presidente Lula disse que não está interessado nessa discussão. Vamos ver. Eu não estou reivindicando essa discussão de segunda instância. Isso não é meu processo. Não estou interessado nisso, eu estou interessado na minha inocência. O que eu quero é que os ministros da Suprema Corte tenham acesso à verdade do processo, aos inquéritos feitos, mentirosos pela Polícia Federal, pelo Ministério Público liderado pelo Dallagnol e pelo mentiroso do Moro na sentença, lidere e anule esses processos. É a única coisa que me interessa. Se vai ser um ano a mais, um ano a menos, se eu vou ficar aqui ou em outro lugar, não importa. O que eu quero é a minha inocência. Nada me interessa a não ser a minha inocência. Vamos dar uma olhada no julgamento no STF que acontece nesse momento. Vamos para lá. Do recurso extraordinário com agravo 964-246, no qual reafirmada por maioria a conclusão assentada no habeas 126292 aponta a inexistência de controvérsia judicial a autorizar a formalização. Durante o Bom para Todos, a gente continua acompanhando esse julgamento no STF, trazendo as últimas informações sobre o que está sendo discutido na Suprema Corte hoje. O presidente, delegado Valdir, continua como líder do PSL na Câmara. A decisão foi tomada agora há pouco pela Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados, com base em assinaturas de 3 listas apresentadas pelo partido. Hoje, mais cedo, deputados da sigla do PSL, da sigla do presidente, denunciaram Bolsonaro porque ele teria articulado pessoalmente a derrubada do líder do PSL na Câmara. Um áudio divulgado pela revista Época traz uma fala atribuída a Jair Bolsonaro, mencionando a lista de assinaturas para retirar o delegado Valdir da liderança. O beneficiado com a derrubada de Valdir seria Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. À noite, Eduardo chegou a ser anunciado como novo líder, mas por poucos minutos. Vamos ouvir essa gravação. Entrando outro agora, em dezembro tem eleições para o futuro líder a partir do ano que vem. A maneira como está, que poder tem na mão atualmente o presidente, o líder aí? É o poder de indicar pessoas, de arranjar cargo no partido, é promessa para fundo eleitoral por ocasião das eleições, é isso que os caras têm. Mas você sabe que o humor desses caras muda de uma hora para outra, muda. E reage agora numa boa, porque é uma medida legal, questão de lista, tá? Eu nunca fui favorável à lista, deixa bem claro. Você vai à eleição direta, mas no momento você não tem outra alternativa, só tem a lista. Contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Até quem sabe de passe aí tem um número com folga até. Tá? Se mais um, se você fechar agora, já tem o suficiente. Aqui tem 25, já falei com o Peter Nery, falou contigo agora, vou ligar para outras pessoas. Na saída do Alvorada, hoje de manhã, Bolsonaro falou sobre esse grampo. Me gravaram? Oi? Me gravaram? Deram uma de jornalista? Tá circulando o áudio. Circulando. Eu converso com o deputado. Mas aí, o senhor só articulou para tirar o delegado? Eu não trato publicamente esse assunto. Converso individualmente. Se alguém entrar um grampo no telefone, primeiro uma desonestidade. Ok? Você vai pedir para investigar quem gravou o senhor?
Para a apresentação das 3 listas na Câmara, uma fila foi formada no protocolo da Casa. A movimentação de deputados do PSL se estendeu pela madrugada. Segundo a Secretaria-Geral da Mesa da Câmara, das 27 assinaturas apresentadas pela ala bolsonarista a favor de Eduardo Bolsonaro, 26 nomes conferiram. Na lista dos apoiadores de Valdir, dos 31 nomes, 29 foram confirmados. E da terceira, dos 29 nomes, 24 conferiram. A assinatura é comparada com o cartão de assinatura do deputado. Ontem, Eduardo Bolsonaro chegou a dar entrevista como novo líder do PSL. Vamos ver. Inicialmente eu não queria ser líder, mas é um nome em que tem a maior convergência dentre os deputados e dessa maneira o meu compromisso aqui é ficar até dezembro. Oportunidade em que, em princípio, nós teremos eleições no partido para escolher o líder a partir do ano que vem. A minha situação, a minha intenção é apenas manter o status quo. Muitos deputados foram retirados de comissão, ocorreu uma retaliação e pareceu-se que estava se fazendo política com fígado. A gente sabe que política não se faz com fígado, né? Eu estou vindo para, se administrativamente forem reconhecidas as assinaturas, para tentar colocar um pouquinho de panos quentes. Pois é, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chancelou a lista de apoiadores do delegado Valdir, que tinha mais assinaturas e, portanto, ele segue líder do PSL na casa. Quem comenta as notícias hoje com a gente, os desdobramentos dessa crise no PSL, é Pedro Zambarda, do Diário do Centro do Mundo. Oi, Pedro, tudo bom? Tudo bom, Thalita? Eu estava vendo aqui as notícias dessa crise do PSL e já tem atualizações. Eu não sei se você está sabendo. No caso, o delegado Valdir foi reconduzido à liderança do partido e tem um áudio novo dele que a Record divulgou. Exatamente, a Record está chamando esse áudio com declarações bombásticas a respeito do presidente Bolsonaro, mas eu não ouvi esse áudio. Você chegou a dar uma olhada nesse áudio? Ouvi esse áudio, ele disse que ele vai implodir o governo Bolsonaro. É uma questão de uma ameaça nada velada, praticamente explícita ali, mostra também uma grande tensão que está tendo dentro do PSL, pelo visto... o presidente está empenhado nessa questão dos filhos dele. Eu tenho impressão, até estava conversando com outros jornalistas no DCM, a gente falou isso nas lives, a gente está em dúvida a questão se é puramente dinheiro ou se ele está, de uma certa forma, manobrando as coisas para proteger os filhos, né? Porque, de uma certa forma, dando maior poder para eles e diminuindo esse partido que ele usou para chegar na presidência da República. Em relação a esse áudio, o que chamou bastante a atenção da gente também aqui na redação foi ter sido revelado pela Record, que, a princípio, é alinhada ao governo Bolsonaro. Dá para a gente tentar interpretar o porquê da Record divulgar um áudio como esse? Não deu para ouvir a última parte. O que é a questão do áudio da Record? Dá para a gente tentar interpretar o porquê da Record? Porque se ela solta esse áudio é porque tem coisa vindo por aí, né? Ah, sim. Não, o que está acontecendo, assim, e não é só a Record. O que a gente pode dizer também é que, no geral, essas mídias alinhadas ao Bolsonaro e ao establishment desse governo, o que se vê assim é que está acontecendo traição atrás de traição. No final de semana, a gente teve a revista Cruzoé, que é do blog Antagonista, de extrema-direita, muito vinculada à Lava Jato, divulgando a rede de WhatsApp que impulsionou a eleição do Bolsonaro. Está havendo traições, Thalita. Eu acho que o pessoal está realmente se tocando que, de uma certa forma, a base política do Bolsonaro ela não se sustenta. Numa eleição que você faz tudo baseado na fake news, a coisa tende os tratos não se mantêm. E aí você vê um fenômeno, por exemplo, a gente vai ver mais políticos do PSL fazendo esse caminho, mas é o caso do Alexandre Frota, que migra para o próprio PSDB, se alinha ao João Dória, que bem ou mal, apesar do João Dória também representar a extrema-direita de alguma forma, ele ainda representa uma classe política que a gente conhece de um jeito mais tradicional. Por mais que João Dória tenha feito campanha, é bom ressaltar aqui, dizendo que não era político, que era empresário, e na verdade nada disso é verdade, ele está no meio político, inserido no meio político. Eu sei pelo menos de histórias desde 2001, então ele já estava interessado no cargo de prefeito, virou governador agora, e representa, na verdade, uma ala da direita e da extrema-direita que parece um pouco mais estável do que esse bolsonarismo que a gente está vendo aí.
e que pode ser o caso de Joyce Hasselmann, porque outro desdobramento dessa crise de agora há pouco é que Bolsonaro resolveu retirar a deputada Joyce Hasselmann da liderança do governo no Congresso. Eles estão retirando todas as pessoas que, de uma certa forma, estão alinhados com o Luciano Bivar, que é o presidente do partido, e que o Bolsonaro começou com esse jogo de estica, empurra, exigindo as contas do partido, o partido pede as contas da eleição, e aí fica um clima bastante ruim. Os youtubers da extrema-direita estão brigando também entre eles, e também o que acontece é que o próprio cientista político Alberto Carlos Almeida, ele me deu uma entrevista no final de semana, ele falou o que o Bolsonaro também está querendo com isso tudo é descolar a figura da corrupção. E a figura da corrupção está muito próxima da família dele. E a figura da corrupção tem ali Sérgio Moro como principal representante, o combate da corrupção no caso. Mas pode ser que ele desembarque tendo em vista todo esse caos no partido e dentro do governo. O que o Sérgio Moro está fazendo, na verdade, é fazendo um serviço sujo, né? Logo quando aconteceu esse embate, a Polícia Federal estava nos imóveis do Bivar, estavam lá fazendo investigação. Virou a perseguição política, parece que está se ampliando, né? Mas você acredita de fato na saída de Bolsonaro do PSL? O que ele faria então? Entraria para um partido menor? Tem possibilidade de fundar um novo partido? Enfim. Eu pessoalmente eu não sei. O Alberto Carlos me diz que é difícil porque é muito dinheiro que o PSL tem. São cerca de 300 milhões de fundo partidário, entre várias outras regalias, e o Bolsonaro só teria a perder fazendo isso. Eu acho que ele está jogando com isso. E aí dá declarações bombásticas para a imprensa, o que acaba enfraquecendo os próprios aliados deles. Assim, eu não gosto dele pessoalmente, acho que as análises dele acabaram nos conduzindo até aqui, mas o Reinaldo Azevedo está muito certo. A maior oposição ao Bolsonaro neste momento é o próprio governo Bolsonaro. Eles têm traidores por todos os lados. Não, essa crise está um espetáculo. Para além disso, o STF começou a julgar agora a prisão em segunda instância e tem uma polêmica envolvendo Carlos Bolsonaro, que fez uma postagem nas redes sociais do pai de Jair Bolsonaro, dizendo-se a favor da prisão em segunda instância. Logo depois, ele apagou essa postagem e pediu desculpas por ter feito essa defesa. Não sei se você chegou... deixa eu ver se o Pedro ainda está com a gente. Opa, Thalita, tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo, você me ouve? Agora eu tô, tinha parado. O que você falou? Qual foi a pergunta? Em relação à postagem de Carlos Bolsonaro no perfil do pai, Jair Bolsonaro, defendendo a prisão em segunda instância. Logo depois ele apagou essa postagem e pediu desculpas por ter feito essa defesa publicamente. Sim. A gente está vendo que o que a gente suspeitava antes está... descarado, né? Tá declarado, estão dando bandeira. Entre os próprios youtubers de direita, eles falam, eu dei muita risada quando eu vi isso, eles falam de direita flaviana, que defende o Flávio Bolsonaro. Estamos nesse ponto, amigos. Não sabia, né? Essa é uma nova... Direita flaviana, eles são muito criativos. Bom, vamos continuar acompanhando, então, esse incêndio todo e qualquer coisa a gente volta a repercutir aqui no programa. A gente está do lado do incêndio, né, Thalita? De certa forma, vamos ver aonde que vai dar. Às vezes eu acho meio irresponsável, mas enfim, vamos ver aonde que vai dar tudo isso. Pedro, muito obrigada pela sua participação aqui no programa. Obrigado a vocês, desculpa os problemas de conexão aqui. Um abraço. Imagina, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Bom para todos, faz um rápido intervalo agora. Na volta a gente conversa aqui no estúdio sobre a história do movimento revolucionário 8 de outubro, o MR8, e a luta armada contra o regime militar no Brasil. Estaremos acompanhando também ao vivo o julgamento sobre prisão em segunda instância no STF. Então fica por aí, a gente já volta. Até já. Para todo mundo, pessoal. Oi, Igor. Olá, tudo bem? Tudo bom, e você? Seja bem-vindo. Prazer, Thalita. Prazer. Oi, Marcelo, né? Marcelo, prazer. Seja muito bem-vindo. Tudo bom? Podem se sentar. Seguinte, quer deixar a bolsa com eles? Melhor. Isso, melhor. Pronto. É que aqui tem... Anotações? Pode ser que... Não, sei lá, posso ter que recorrer a um livro. Pode deixar aqui? Esse é o seu, né? Deixa eu ficar com ele, daí eu já mostro. Eu vou anunciar agora no começo. Onde é melhor eu sentar? Mais para cá ou mais para cá? Acho que aí tá perfeito. Não, peraí. Você pode tirar o óculos? Pode deixar ali junto. É isso. E o que mais, Will?
Tava batendo no microfone, agora tudo bem. Acho que é melhor... o seu não tava, mas deixa aqui, pronto, a gente evita, né? Bom, vamos começar comentando um pouco sobre essa história, tá bom? O que foi o MR8? Vamos começar do princípio, tentando explicar para as pessoas o que foi esse movimento, o que foi a luta armada, qual que foi a importância naquele momento da luta armada, quais as paixões moviam aquelas pessoas que fizeram parte da luta. E a gente segue Como o livro é dele e ele deixa ele comandar, eu vou dando uns pitacos. Maravilha. Eu falo sempre assim, olha, eu vou, claro, fazendo os questionamentos, mas não precisa esperar minha mediação. Podem ir contribuindo um com a resposta do outro. E eu sempre trago você para contextualizar um pouco esse cenário todo, tá bom? Tá bom. Combinado, pessoal. Marcelo, um tiquinho para sua direita. Um tiquinho de nada para sua direita. Foi, perfeito. Maravilha. Bom, para todos de volta ao vivo. Você já deve ter ouvido falar sobre o MR8, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Foi o nome adotado pelo grupo que participou da luta armada contra o regime militar no Brasil. 8 de outubro é uma homenagem ao argentino Che Guevara, líder da Revolução Cubana, assassinado nessa data em 1967 na Bolívia. O grupo ficou conhecido durante a ditadura por uma das mais audaciosas ações de resistência armada, a captura do embaixador norte-americano no Brasil em setembro de 1979. Teve entre seus militantes o capitão Carlos Lamarca e Stuart Edgar Angel Jones, filho de Zuzu Angel, morto pelo regime, os dois mortos pelo regime. A história do movimento é agora registrada no livro O MR8 na Luta Armada, As Armas da Crítica e as Críticas das Armas, escrito por Igor Kodarin e lançado pela Alameda Editorial. E é o Igor Kodarin que recebemos hoje aqui no estúdio para trazer os detalhes dessa história. E a gente está também com o professor de Sociologia da Unicamp, o Marcelo Ridente, que foi orientador do Igor. Sejam muito bem-vindos, pessoal. Obrigado, Thalita. Muito obrigado pela participação. Vamos começar explicando, então, o que foi esse movimento, como ele surgiu ali naquela época da ditadura, por que ele foi formado, por que essas pessoas que acreditavam na luta armada resolveram se unir, então, e formar esse grupo. Começa explicando pra gente, Igor. Na verdade, o MR8, antes, ele assumiu alguns nomes durante essa trajetória e o primeiro nome deles foi a dissidência estudantil da Guanabara, porque após o golpe de 64, várias dissidências estudantis se formaram no interior do Partido Comunista, que era a principal força hegemônica de esquerda naquele momento. E uma dessas dissidências, que era a dissidência estudantil do então Estado da Guanabara, que hoje é a cidade do Rio de Janeiro, deu origem a esse grupo. Então, de algum modo, eles criticavam o partido, eles meio que responsabilizavam o partido pela conjuntura resultante do golpe. A não resistência do Partido Comunista é o que gera as diversas críticas que eles cultivavam. Sim. E a partir de então, eles vão começar a construir a noção de que a luta armada era o único caminho possível, não só para derrubar a ditadura, mas para, de alguma forma, derrubar o próprio capitalismo brasileiro. Sim. Formado principalmente por estudantes, por gente bastante jovem nesse momento. Exatamente. Por ser uma dissidência estudantil, eles se formaram principalmente com bases na Faculdade de Direito da então Universidade do Brasil, que hoje é a Federal do Rio de Janeiro, e na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. Sim. O que movia essas pessoas a princípio? Por que elas acreditavam na luta armada nesse momento? Essa é uma pergunta bastante complexa, porque são vários, o Marcelo também está aqui, ele poderia falar bastante disso, são vários fatores que confluíram naquele momento para que a luta armada não fosse só o único caminho possível, sim, mas que fosse o caminho inevitável para construir um novo Brasil e para derrubar a ditadura. Eu acho que um primeiro aspecto que é fundamental, eu acho que é o sucesso de revoluções ao redor do globo. A Revolução Cubana, em 59, que inaugurava um novo modelo revolucionário, especificamente para a América Latina, exerceu muita influência naquele momento. E também a gente tem que falar que a conjuntura repressiva da ditadura, que foi crescendo a partir de 66, 67, aí atinge o ápice em 68, é algo que mostra que o caminho a luta armada não era só um caminho, mas era o único caminho possível para derrubar a ditadura. Sim. Alguns pensavam assim, se vocês ouvirem uma famosa canção do Geraldo Vandré, que muita gente conhece, né? Aquela, para não dizer que não falei das flores, mais conhecida como Caminhando,
caminhando e cantando e seguindo a canção. Tem um pedacinho que ele vai dizer que acreditam nas flores vencendo o canhão. Então era um pouco isso. Os canhões tinham derrubado o presidente João Goulart, que era o presidente institucional, e alguns diziam, bom, para lutar agora contra os canhões da ditadura, só os canhões do nosso lado, do lado da esquerda. Sim. Era polêmica, havia alguns que concordavam com isso, outros que não, mas naquele contexto fazia muito sentido, especialmente porque esse sequestro e esse movimento se deu em grande parte depois do ato institucional número 5, em dezembro de 68, que tornou a ditadura ainda mais severa, ainda mais draconiana, censura fortíssima. Preciso lembrar que havia só 2 partidos legais, a Arena e o MDB. E a Arena era o partido totalmente subserviente ao governo e o MDB um pouco crítico, mas também adequado, era a oposição consentida. Sim. Então havia muito pouco espaço para uma posição, por exemplo, que defendesse greves que eram proibidas, que defendesse um movimento popular organizado, e alguns entenderam que, naquele contexto, a maneira de conseguir isso contra os canhões da ditadura seria só contra os canhões, organizando os canhões do outro lado. Claro. Né? E o MR8 não era o único grupo armado nessa época, eram vários os grupos armados. Inclusive, no sequestro do embaixador norte-americano, eles se juntaram junto com a ALN, com a Aliança Nacional Libertadora, a ANL, né? A ALN, isso. A ALN, com o grupo que era do Marighella. Sim. Mas, de alguma forma, o Marighella, como a ALN tinha uma postura um pouco diferente, de autonomia dos grupos armados, o Marighella não ficou sabendo da ação. Quem foi o responsável pela ALN foi o número 2 da ALN, que é o Joaquim Câmara Ferreira, cujo nome era Toledo, que acabou sendo assassinado também pela ditadura. Mas, de alguma forma, a tentativa de fazer uma ação em aliança também tinha a perspectiva de mostrar a força das organizações naquele momento, porque apesar de serem diversas organizações e ter sido muito difícil ter acontecido qualquer tipo de aliança naquele momento, porque as organizações tinham cada uma visão política específica, apesar das semelhanças, naquele momento as diferenças pareciam que eram irresolvíveis, então não havia uma tentativa de união, mas naquele momento, na ação da captura do embaixador, houve essa tentativa de demonstrar força e a união das esquerdas que eram chamadas de revolucionárias naquele momento. Sim. Esses movimentos conversavam entre si ou realmente as diferenças eram tantas que não havia esse diálogo? Havia relativamente pouca, algum diálogo, houve até frentes, ações, como nesse caso, entre os grupos, mas nós estávamos numa situação de ditadura. Então, o próprio Marighella, da mesma organização, não ficou sabendo antes de que ela acontecia, porque os encontros se davam de maneira clandestina. Eles marcavam os chamados pontos, as pessoas se encontravam numa praça e aí conversavam. Então, o diálogo ia por esse caminho. Sim. Mas era muito difícil. Inclusive, quando as pessoas eram presas, eram torturadas para revelar os pontos de encontro, para justamente a polícia pegar as pessoas que tentavam fazer essa ligação. Então, fazer política nesse tempo era muito difícil, muito arriscado, com censura, com repressão brutal. Tanto que o sequestro que nós estamos agora com a efeméride dos 50 anos, e o Igor escreveu um lindo livro sobre esse grupo, o sequestro, mas o auge desse movimento foi justamente nesse setembro de 69, com esse evento que chamou a atenção do mundo todo. Foi o primeiro sequestro, o que alguns chamam de o Igor prefere falar em rapto, mas enfim, a palavra que ficou mais conhecida foi sequestro. Sim, sim. E foi um feito, eles conseguiram liberar 15 presos políticos que estavam sendo torturados e com a censura eles fizeram na televisão um chamado esclarecendo o povo sobre o que estava acontecendo, e o que acontece ali? Eles tinham dificuldade de fazer. Então, o momento, digamos, mais brilhante foi esse, mas 2 meses depois, nós estamos completando agora também, em novembro, 50 anos da morte do Marighella, que era o principal líder desse grupo chamado ALN e também mais destacado na guerrilha, era o chamado inimigo número 1 da ditadura, que foi morto depois dessa ação, porque aumentou muito a repressão. O Igor talvez possa falar um pouquinho mais disso. É porque foi nesse momento que o MR8 ganha maior projeção e daí, portanto, a perseguição acaba sendo maior também?
Exatamente. A organização, até então dissidência comunista da Guanabara, ela era praticamente desconhecida dos órgãos de repressão. Até então ela era uma organização que vivia em uma semi-clandestinidade, mas sim, a partir da captura do embaixador, a partir do momento que eles se assumem publicamente como movimento revolucionário 8 de outubro, passa a haver uma caçada à organização. No período logo posterior à ação, a organização consegue sobreviver sem muitas prisões, com exceção de um dirigente, que é o Cláudio Torres. Mas logo no início do ano de 70, a organização vai sofrer diversas, como eles chamavam, diversas quedas, que eram as prisões. E aí no meio de 70, a organização já está praticamente com pouquíssimos quadros. Então aí a partir dali começa, e o Marcelo no livro dele, O Fantasma da Revolução Brasileira, ele descreve bastante isso, começa um movimento de tentar repor os quadros, mas não era possível repor os quadros na medida que perdiam-se os quadros. Então, as organizações vão minguando, umas vão acabando, os quadros remanescentes vão se integrando nas outras organizações, e aí, 71 e 72 é a aniquilação praticamente completa delas. Assim. Porque até 64, nós tínhamos, na esquerda brasileira, um partido comunista que era proibido, mas era relativamente tolerado na sua ação. Havia uma esquerda cristã, que era a Ação Popular, havia um outro pequeno grupo que era a Política Operária, e havia uma esquerda trabalhista em torno do Leonel Brizola, que eram relativamente significativos. Esses grupos mais significativos, uma pequena organização trotskista também, e depois do golpe de 64 começam a aparecer várias dissidências nessas organizações. Fica uma verdadeira sopa de letrinhas, quem não é especialista fica confuso. Então aparece ALN, VPR, MR8, VAR Palmares, e assim por diante. O outro era MRT, o ala vermelha do PCdoB, porque havia o pessoal do Partido Comunista do Brasil que era maoísta na época. Sim. Então era uma coisa intrincada que é difícil nós explicarmos aqui. Eles tentavam conversar, eles tinham divergências entre eles sobre o caráter da Revolução Brasileira, sobre as formas de luta, sobre o tipo de organização necessária para combater a ditadura, para criar uma nova sociedade. Enfim, era um cenário relativamente complexo e dividido naquele contexto que era, no plano internacional, o da Guerra Fria. E é preciso pensar que na América Latina tinha havido em 59 a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, que tinha sido feita uma revolução nacional democrática, só no processo que ela se auto-intitula uma revolução socialista, que estava muito crítica do chamado imperialismo americano. E isso gerou um impacto muito grande nos outros países da América Latina, que tentaram tomar o exemplo de Cuba, particularmente no Brasil, que nós tínhamos uma ditadura e era preciso enfrentar essa ditadura. E todo o debate da melhor maneira de enfrentar essa ditadura. Você falou sobre essas siglas, a gente pode não conhecer a história das siglas, mas a gente conhece elas porque grandes personalidades políticas passaram por essas siglas, isso, né? E a gente vai botar agora mais uma pessoa nessa conversa, que é o professor adjunto de Relações Internacionais da Universidade Federal do Grande ABC, do ABC, na verdade, o FABC, Gilberto Maringoni, que tem bastante a acrescentar essa história. Oi, Gilberto, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Thalita? Boa tarde, Marcelo, boa tarde, Igor. Satisfação estar aqui com vocês, debatendo esse tema, esse livro, pelo qual eu cumprimento efusivamente o Igor por ter produzido, por ter se debruçado sobre esse tema, especificamente do MR8. Que bom, a gente agradece muito a participação. Porque, inclusive, o MR8 depois acabou tomando esse caminho político, de caminhar de formas políticas, né? E você, inclusive, participou do MR8 no MDB de 78 a 84, foi isso? Eu fui militante do MR8 numa fase bem posterior, 10 anos depois do final, quer dizer, 10 anos depois de 68, eu fui de 78 a 84, que é o período da redemocratização. Vários dos dirigentes que o Igor coloca no livro, eu conheci pessoalmente. E tem uma característica básica no 8, que o livro do Igor ressalta muito bem. Era uma organização muito pequena, muito localizada, ela era basicamente uma organização no estado da Guanabara, você tinha alguns militantes em outros estados, mas ela era muito regional, como as outras organizações. Acho que o único partido, a única organização que tinha uma
uma distribuição nacional dos seus militantes, acho que era o PCB mesmo. Mas o MR8 era uma organização, além disso, muito jovem. Seus quadros tinham, na época do sequestro do embaixador, o Franklin Martins e o Cid Benjamin tinham 21 anos. Acho que o Daniel Arão Reis devia ter 22. Você tinha, enfim, não eram quadros experientes como de outros partidos, organizações. O Joaquim Câmara Ferreira, por exemplo, já tinha acho que 55 anos. O Marighella tinha 55 também na LN. Então, era uma organização jovem, formada por quadros do movimento estudantil, e eu acho que isso deu uma marca que o Igor ressalta aqui, essa questão do debate interno. Apesar dela ser uma organização voltada para a ação imediata, para a ação militar, ela tinha essa questão do debate interno, de tentar encontrar caminhos e tal. Foi um período muito curto, essa vida do 8, que foi de 68, 69 até 72, quando tem o pleno no Chile com autocrítica, essa primeira fase. Mas é a fase do sequestro, né? É a fase dessa ação espetacular, que os próprios autores do sequestro veem hoje com muito distanciamento, mas foi um ato desesperado e heróico, mas irrepetível. E a luta armada, eu acho que o Jacob Gorender, no Combate nas Sombras, mas confundir com o Combate nas Trevas, ele chama de protesto armado, muito mais do que luta armada, porque luta pressupõe uma certa simetria de efetivos, de armamento, de equipamento, e ali não. Era uma luta destinada à derrota. Então ela é um protesto armado. Quando eu digo que o Igor se volta ao MR8, eu acho interessante, é porque, tirando algumas obras que têm o MR8 como parte delas, mas o Marighella tem um grande livro sobre ele, tem o livro do Mário Magalhães. Do Mário Magalhães, que é um levantamento exaustivo. O Luiz Mir tem livros, o próprio Marcelo tem um levantamento muito importante sobre isso. Mas focar nas organizações, nas pessoas reais de carne e osso é muito interessante. Interessante porque elas estão, os que sobreviveram, claro, estão vivas aí para dar depoimento e para olhar para esse passado criticamente. Eu acho que a gente deve olhar com com admiração MR8, mas não achando que essa ação foi uma ação correta e exemplar. Inclusive o Igor traz isso no livro, de que o MR8 fez essa autocrítica em relação ao que foi a luta armada e a essa defesa naquele momento, né? Sem dúvida. E o Marengoni disse uma coisa que eu acho interessante, que eu acho que se o livro traz uma contribuição que eu acho muito válida, porque como ficou de alguma forma romantizada essa experiência, o senso comum criou uma visão de que essas pessoas eram jovens românticos, um heroísmo assim juvenil, meio inconsequente, e o livro ele tem essa característica de tentar mostrar que havia um terreno social que possibilitou a ação desses jovens de 20 a 25 anos. O César Benjamin, por exemplo, que é irmão do Cid, ele começou a militar na organização com 14 anos, foi preso aos 17. Então, você olhar do presente e tentar entender a ação dessas pessoas de lutar na clandestinidade parece impensável, mas eu acho que o livro tenta traçar bem como naquele momento havia um terreno social que possibilitava aquela opção, e aquela opção se mostrava como a única opção para esses jovens. Foi um momento que confluíram não só a revolução social, mas algumas revoluções existenciais, revoluções a nível cultural. Então, foi um período em que confluíram diversos aspectos que levaram esses jovens a tomar essas atitudes. Se você olha a produção cultural dessa época, por exemplo, as canções dos festivais, eu citei aqui o Geraldo Vandré, mas você pode tomar os filmes do Glauber Rocha, por exemplo, o Cinema Novo, o Teatro de Arena, o Teatro Oficina, um romance que eu sempre digo para os meus alunos, para entender essa época, tem que ler o romance do Antônio Calado chamado Quarupi, que conta a história dos anos 50 e começo dos 60 no Brasil, um padre que se politiza e que acaba largando a batina e vai fazer a revolução. Então, para entender, a gente tem sempre que evitar um anacronismo. A tendência das pessoas em geral é olhar o passado como se ele estivesse no presente. Nós temos que tentar incorporar e viver como as pessoas estavam naquele tempo. Por isso eu digo sempre,
ouçam um pouquinho as canções dos discos dos Tropicalistas em 67, 68, as canções do Vandré, do Outro Lado, vejam os filmes do Cinema Novo, a trilogia do Cinema Novo, né? Deus, o Diabo na Terra do Sol, do Glauber, depois Terra em Transe, o filme Os Fuzis, do Rui Guerra, outro filme importante na época, Vidas Secas, do Nelson Pereira dos Santos, baseado no livro do Graciliano Ramos. Então tem toda uma agitação cultural da época que está muito ligada com essa posição radical de enfrentar qualquer tipo de autoritarismo. Sim. Fazendo uma conexão, o próprio 68 na França, esse tempo é muito fascinante. E o MR8, esses jovens que eram, em geral, estudantes desse grupo, e outros que eram trabalhadores ou eram, em geral, jovens também, de grupos como a LN, liderada pelo Marighella, sim, havia um clima da época que a gente tem que entrar nele para conseguir entender o que aconteceu. Sim. Maringoni, quantos anos você tinha quando você entrou no MR8? Eu tinha 18 para 19, mas como eu disse, era outra época, sim, era uma tendência ao trabalho de massa, ao trabalho no movimento estudantil, uma tentativa de ter trabalhos em associações de moradores na periferia, em sindicatos e tal. Eu quero só me reportar a algo que o Igor falou, que a luta armada sobrou como alternativa para esses jovens. É real isso, mas eu acho muito mais que eles foram empurrados para a luta armada, porque tudo foi bloqueado. Depois do AI-5, a repressão, e depois da passeata dos 100 mil, em junho de 68, no Rio de Janeiro, que é o clássico, né, a grande manifestação popular de protesto à ditadura, a repressão foi muito pesada, se trancaram todas as saídas para a participação política. O MDB era um partido quase que simbólico naquela época. Então, foram empurrados para a luta armada e mesmo assim a gente tem que olhar com olhos críticos, porque eu admiro tremendamente os que participaram, mas eu não acho que hoje, como o Marcelo fala, é repetível essa situação. A luta armada foi, naquelas condições, uma maneira de você protestar, de você... Eu acho que o sequestro do embaixador americano, do alemão e do suíço foram maneiras de você se solidarizar na prática com quem estava na cadeia sendo torturado, sendo massacrado. E foi uma ação espetacular, porque a do embaixador americano era vincular o país hegemônico, né, o império, à ditadura brasileira. E a ditadura ficou com todo o seu poderio, com poderio militar, com o consenso da mídia e tal, a ditadura ficou de mãos atadas e teve que ceder. Alguns setores, inclusive, da linha mais dura do regime, queriam pegar os presos, quando estivessem indo lá para o... Eu acho que foi para o Galeão que eles decolaram, que o Hércules 56 decola para o exílio, eles queriam fuzilar todo mundo. Mas isso não aconteceu, porque isso mostra como se atingiu um ponto nevrálgico da ditadura, que é a dominação externa, ou seja, a hegemonia que o governo americano tinha sobre o governo brasileiro. Isso é muito importante de ser verificado. Agora, o que mata, o que acaba com a luta armada, com a guerrilha, é o seu distanciamento das camadas populares. A partir de um determinado momento, a partir do meio de 70, eu acho, e vocês dois me corrijam se eu estiver errado, a ação das organizações armadas foi tentar manter a sua própria sobrevivência. Ela já não tinha como intenção, por fazer ações exemplares, provocar uma reação popular ou algo do tipo. Não. Era manter seus quadros políticos, tirar a gente do país e ter algum dinheiro para viabilizar o dia a dia da vida de cada um. Isso foi sufocando as organizações e as infiltrações. Aí o Igor pega um pouco isso, mas o livro A Casa da Vovó, do Marcelo Aguiar, não é isso? Pega muito esse negócio, como é que as organizações foram infiltradas por setores da inteligência, do exército, da marinha e da aeronáutica, e isso acabou por destroçá-las, até que em 71, 72 já não tinha quase mais nada, à exceção da tentativa do PCdoB de estabelecer um campo de treinamento no Araguaia. Igor, como se dá esse caminho para a política, de fato, do MR8?
Você fala a cisão a partir de 72? A partir realmente do desmantelamento da luta armada, enfim, e a procura de outras propostas. O Maringoni falou uma coisa que é muito, a partir de meados de 70, e eu acho que eu tento traçar isso no livro, a perspectiva política, a perspectiva de que a revolução poderia acontecer já vai se distanciando cada vez mais. E a gente fez, inclusive, um lançamento no Rio de Janeiro e o Franklin Martins falou um pouco sobre isso, sobre como o peso dos mortos pesava nas costas. Sim. Pelo fato de que, a partir daquele momento, não era mais um projeto revolucionário em si, mas era um compromisso com os companheiros que já estavam presos, alguns que estavam sendo torturados, outros que já haviam sido assassinados. Então, esse compromisso faz o MR8, por exemplo, manter até o limite da sobrevivência física dos últimos quadros até todos irem para o Chile. Porque em 72... sobram 6 quadros ainda no Brasil e em julho de 72, 2 desses quadros, que são Paulo Ribeiro da Costa Bastos e o Sérgio Landu Furtado, eles são pegos no ônibus na Urca, dia 14 de julho, se não me engano, e aí os 2 são assassinados e os últimos 4 quadros conseguem sair para o exílio no Chile e aí se encontram com os outros que todos estavam tentando vislumbrar a experiência do Chile, do Salvador Allende. Eles se encontram no Chile, então, em Santiago, e lá acontece o pleno de discutir para onde a organização vai. E esse pessoal que vem do Brasil já está completamente descrente da luta armada como uma possibilidade. E o pessoal que está no exílio ainda acredita na possibilidade da luta armada, até porque eles estão pouco informados da realidade do Brasil. Então lá ocorre um conflito muito grande entre esses quadros que vêm do Brasil e os quadros que já estão no exílio. E lá o MR8 racha em 2. O MR8 que vai seguir depois, que é esse que o Maringoni vai fazer parte, é o MR8 que vai se distanciar da luta armada, e esse que propõe a manutenção da luta armada vai acabar logo depois. Sim. Então, a partir daí, e a resolução desse pleno em 72 é muito evidente disso, que eles falam, olha, os trabalhadores não estão conscientes das condições ainda, a gente não tem força para manter um embate de frente com a ditadura, então a disposição agora é um trabalho paulatino de massas, é um trabalho a longo prazo, não se vê mais a possibilidade da revolução ao alcance da mão como se via antes. Então, a partir dali é um trabalho que iria passar a ser mais político do que armado. Sim. Que o marco decisivo para essa virada, eu creio que foi a morte do Lamarca. Lamarca que é figura importante, a gente não falou muito sobre, mas uma figura muito importante para o MR8. Porque ele era da VPR e ele começa, de alguma forma, ele discorda da VPR e ele passa para o MR8, se não me engano, março ou maio de 71. E o MR8 já tinha um trabalho no campo, que era um trabalho no oeste da Bahia, que foi aberto, inclusive, pelo Zequinha, que foi companheiro do Lamarca na VPR. E aí o Lamarca é deslocado para lá, para desenvolver esse trabalho, em Brotas de Macaúbas. Só que, de alguma forma, a organização já não tinha uma estrutura suficiente para manter um trabalho, e com a prisão de um militante acaba se descobrindo a área. E aí, em setembro de 71, depois de uma caçada por volta de 15 dias, o Lamarca e o Zequinha vão acabar sendo assassinados completamente isolados. E tem uma historiadora, Denise Hollenberg, ela faz uma analogia muito interessante, que a morte do Lamarca isolado no sertão baiano é simbólica da morte também da luta armada e completamente isolado das camadas populares. Então o Lamarca é realmente esse ponto central no momento que as organizações já percebem que não era mais possível. Sim. E é importante o que o Igor e o Maringoni disseram agora, quer dizer, que é a percepção de que era preciso recuperar uma certa base social para o movimento de esquerda. E o próprio Lamarca, quando vai para a Bahia, foi justamente porque ele estava decepcionado com o isolamento das ações armadas nas cidades. Então ele estava tentando entrar num trabalho de base no campo, sim, junto ao que o pessoal tinha uma certa representação imaginária do autêntico homem do povo brasileiro, que seria o sujeito da revolução, os camponeses, mas eles acabaram sendo destruídos ali. E é importante ver isso, e aí com essa derrota começa a haver uma valorização institucional, inclusive da democracia no sentido amplo, político e também social, econômico, e nós não
temos que sempre ver o momento. Então, foi citado aqui o Marighella, por exemplo. Todo mundo ficou com a imagem do Marighella guerrilheiro morto em 69. Mas se nós olharmos a biografia do Marighella, teve vários momentos, inclusive que ele tinha uma atuação muito moderada politicamente. Sim. É preciso entender a política do país, o cenário internacional, para entender as opções que as pessoas vão fazendo ao longo do tempo. Eu diria que depois da derrota desse movimento, começa uma alternativa que vai gerar as comunidades eclesiais de base, por exemplo, o chamado novo sindicalismo, as pessoas que vinham desses grupos de esquerda que queriam retomar a luta de uma outra maneira, que é um momento de reconstrução democrática, de conquista de direitos. Mas daí se aproximando sim as bases, né? E aproximando-se das bases, exatamente. Gilberto, quer concluir aqui a sua participação? Quero sim. É real isso. Eu acho que o assassinato do Lamarca marca o fim dessa fase de luta armada, mas a virada acontece no pleno de 72, ou seja, na autocrítica que é feita no Chile, mas uma fase nova se inaugura a partir das eleições de 74. As eleições de 74 foram aquelas que definiram uma derrota muito grande do partido oficial, do partido da ditadura, que era a Arena, e a eleição do MDB de senadores, era uma eleição parlamentar, eleição de senadores, deputados em 22 estados. E os grupos vinculados à luta armada, especialmente o MR8, o PCB, eu sei que fez isso, o PCdoB, eu não me lembro bem, mas se concentraram em algumas candidaturas de quadros da esquerda do MDB, alguns militantes comunistas e tal. Então, aqui em São Paulo, me lembra o ex-deputado que faleceu recentemente, o Alberto Goldman, o Resk, que concentraram os votos da esquerda. No Rio de Janeiro foi se não me engano, o Marcelo Cerqueira, o Raimundo de Oliveira. Em 76, o MR8, já tentando se recompor com os que conseguiam voltar na clandestinidade, elegeram um vereador que era o Antônio Carlos de Carvalho, no Rio de Janeiro, que foi já falecido. Mas ele foi vereador por 2 ou 3 mandatos, e aí começa uma atuação dentro do MDB, tanto do PCB, o PCdoB, o MR8, também outras organizações, elegendo parlamentares, e aí desenvolvendo lutas nas favelas, a fundação da FAFERJ, Federação das Associações de Favelas do Rio de Janeiro, lutas pela água, lutas nos bairros, pela escola, e culmina em 79 com a luta da Marcha da Panela Vazia, a luta contra a carestia e tal. Então a esquerda tem um reencontro com o movimento popular. E é isso que possibilita esse quadro que o Marcelo fala aí muito bem, de você se reconectar e se colar essas lutas reais do dia a dia das pessoas, e não mais tão distanciadas como da luta armada, que eu repito, embora heróica, foi um grande erro histórico, por mais que a gente exalte o desprendimento, o heroísmo mesmo, desses militantes que deram a vida ou se sacrificaram tremendamente por uma causa de um Brasil melhor. Sim. Gilberto, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos hoje. Obrigado, eu. Abraço a todos. Um abraço, até mais. Olha só, o Bom para Todos faz um rápido intervalo. Fica por aí, a gente já volta. A discussão um pouco para o que a gente vive hoje em dia, não fazendo esse paralelo talvez com a luta armada, mas, por exemplo, com a AI-5, que voltou a ser falado ontem. A gente pode fazer um paralelo? Ontem falaram da AI-5? Não sei se você viu que o Olavo de Carvalho, o guru, enfim, falou sobre uma união do povo, e daí aquele Alan dos Santos, que é um blogueiro de extrema direita, conclamou um novo AI-5. Então, daí virou trend topic em Twitter. Então, tem se falado sobre isso. Diga, pera um minutinho. Oi. Tá bom. Voltamos com o STF e vamos para cá, né? Você faz as mudanças aqui para... já fiz. Maravilha, tá bom. Eu vou voltar com o STF, depois a gente volta aqui no estúdio, tá bom?
Bom, para todos de volta ao vivo, voltamos a falar sobre o julgamento no STF sobre a prisão em segunda instância. Nessa quinta devem acontecer as sustentações orais dos advogados que representam as entidades que ingressaram com as ações e a leitura do relatório do caso pelo ministro Marco Aurélio Mello, além dos posicionamentos da Procuradoria-Geral da República e da Advocacia-Geral da União. A gente conversa agora com o Guilherme Madi Rezende, advogado criminal. Olá, Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Bom para Todos. Olá, boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. Guilherme, o que a gente pode esperar, então, desse julgamento em relação à prisão em segunda instância? Começou agora há pouquinho, o presidente da Corte já disse que isso pode ir para as próximas semanas, não vai ser encerrada hoje essa discussão? Muito provavelmente, de fato, não seja encerrada hoje. A expectativa hoje é que a gente tenha sustentações orais, tanto das partes quanto das entidades que se habilitaram como amicus curiae. E aí nós vamos ter talvez o início das coletas dos votos hoje ou ainda na próxima sessão. A expectativa que eu tenho especialmente é de que volte a ter uma jurisprudência, o STF volte a respeitar a jurisprudência que havia até o habeas corpus de 2016, no sentido de que é inconstitucional o cumprimento de pena a partir de decisão em segunda instância. O que não quer dizer, é muito importante, eu tenho visto muitas pessoas falarem um terrorismo ser colocado em jogo, que mais de 200 mil pessoas vão ser liberadas ou 190 mil vão ser liberadas. Hoje na Folha de São Paulo deu um número do CNJ de que seriam 4.800 pessoas aproximadamente. Isso porque nem todas as pessoas que estão presas com condenação em segunda instância não estariam presas, porque muita gente está presa preventivamente, muita gente é presa, inclusive, antes do julgamento em primeira instância. Então é um argumento falacioso e terrorista o de que vão ser colocados em liberdade chefes de quadrilha, homicidas e outros criminosos perigosos. Não, estes, na sua grande maioria, já são presos preventivamente, ou seja, muitas vezes até antes da decisão de primeira instância. Então a gente precisa colocar a discussão no exato limite em que ela está. O exato limite é aquelas pessoas que responderam ao processo em liberdade, que foram condenadas em primeira instância e que tiveram essa condenação mantida em segunda instância, ou muitas vezes foram absolvidas em primeira instância e condenadas em segunda, se elas podem começar o cumprimento imediato antes do trânsito de julgado. Este é o ponto que vai ser discutido. Nós temos muitas situações em que o STJ reforma as decisões dos tribunais de justiça. Muitos tribunais de justiça não respeitam a jurisprudência do STJ, ou seja, mantém-se uma condenação ou condena-se em segunda instância, essa condenação não vai ser revertida no STJ ou no STF, mas já se pretende aplicar a pena antes do trânsito de julgado. Isso é evidentemente inconstitucional. Isso viola flagrantemente o Código de Processo Penal. Na medida que o que eu espero é que o tribunal, o STF, mantenha um entendimento estrito do que diz a Constituição e volte àquela jurisprudência que é a de que o cumprimento da pena só pode se dar a partir do trânsito em julgado, o que não significa, repito, a possibilidade de prisão preventiva. Você acredita que há clima no Supremo hoje para tomar essa decisão? O Supremo está super dividido, né? Já vem super dividido há um bom tempo, dando placares muito apertados. A expectativa diante daquilo que os ministros foram se manifestando ainda aqui informalmente é de que haja esta reversão. Há uma discussão sobre se haveria a reversão para o cumprimento daquilo que dispõe a Constituição, no princípio da não culpabilidade, no princípio da presunção de inocência, de que o cumprimento da pena é só depois do trânsito de julgado, ou eventualmente de uma terceira via, que eu não vejo nenhum respaldo legal, que seria do cumprimento só a partir da decisão de terceira instância. Essa via, que é uma tentativa de conciliação, uma tentativa de construção de um caminho conciliador, não encontra nenhum amparo legal. A lei é clara, o Código de Processo Penal e a Constituição devem ser respeitados. Aqueles que são perigosos e que necessitam estar presos, aqueles nós temos o Instituto da Prisão Preventiva, que é decretada em larga escala. Então, eu acho que houve um retrocesso e eu espero que agora o Supremo Tribunal volte a ter uma jurisprudência que siga ipsis literis o que diz a Constituição.
Maravilha. Muito obrigada pelas explicações, Guilherme. Acho que a gente pôde entender com bastante clareza o que está em jogo agora. Muito obrigada. Prazer, eu que agradeço. Até. Até, um abraço. Até mais. Bom, a gente está conversando hoje sobre a história do movimento revolucionário 8 de outubro e a luta armada contra a ditadura. Aqui no estúdio, o historiador e doutorando da Universidade Federal Fluminense, Igor Codarim, e o professor de Sociologia da Unicamp, Marcelo Ridente. Vamos voltar aqui para a nossa discussão? O professor Marcelo fala para a gente olhar com esse distanciamento à história, né, do que aconteceu lá atrás e, enfim, para tentar buscar entender o que foi aquilo, o que foram essas paixões que moveram aquelas pessoas naquela época. No entanto, nesse momento, a gente vê sendo discutida novamente uma medida como o ato institucional número 5. Ontem mesmo virou trend topic no Twitter porque um blogueiro de direita conclamou um novo ato institucional, tendo em vista uma postagem, inclusive, de Olavo de Carvalho, que é esse guru do governo Bolsonaro. O que a gente pode dizer em relação ao momento que a gente vive hoje, tendo em vista tudo o que aconteceu no passado? Vamos começar com o Marcelo? Olha, fazendo a conexão com esse debate do Supremo, né? Nós temos tido aí, desde aquele momento de meados dos anos 70, aquela lenta abertura democrática, aquelas lutas todas pela reconquista da democracia, um processo longo, difícil, que é o da construção democrática, que redundou com as suas virtudes e os seus defeitos na Constituição de 88. Então, isso é um grande avanço na história do país, é um avanço da construção da democracia, uma democracia que espero que se amplie e que jamais retroceda. Mas, no entanto, há algumas forças pequenas na sociedade, mas que têm se manifestado bastante ultimamente, desejando volta de atos como o Ato Institucional número 5, que reimplantaria a censura, que colocaria cerceamento à justiça no Brasil, que colocaria, enfim, uma série de medidas que impediriam a continuidade de um processo democrático. Não? Quer dizer, aquela lei de quem pode mais, chora menos. E isso é o que eu pelo menos não quero, eu acho que muita gente, a maioria do povo brasileiro não quer. Nós queremos continuar o processo democrático. Sim. Então, eu acho que isso é muito importante. Claro. Só para a gente ilustrar, vamos dar uma olhada nesses 2 tweets que eu comentei. Esse é Alan dos Santos, que é esse blogueiro da extrema-direita, que ele disse: o establishment quer ver Bolsonaro repetindo o AI-5, mas o que vejo é o povo querendo um novo AI-5 e ai de Bolsonaro caso tente parar o povo. Será varrido junto. Não há um brasileiro que aceitará, caso a decisão do STF seja soltar os criminosos em massa. Enfim, com base, inclusive, nesse julgamento que a gente comentava agora há pouco. Igor? Como a gente está falando muito de entender os processos históricos, eu acho que isso, no processo eleitoral do ano passado, a gente viu cada vez com mais força essa vontade de intervenção militar, esse elogio à ditadura de alguma forma, e isso também está nessa esteira. Eu acho que isso também é sintomático do processo de transição da ditadura para a democracia brasileira. Foi um processo extremamente conciliatório, e isso é inegável que deixa marcas na sociedade. Não ter tido uma ruptura entre a ditadura e a consolidação e a construção da democracia, de alguma forma consolidou uma visão específica no povo brasileiro e agora isso com o Bolsonaro acaba aparecendo de forma mais forte. E como nós aqui, eu acho que eu partilho da visão do Marcelo, como eu acho que também a maioria da população brasileira não quer isso, a gente tem que se posicionar com cada vez mais veemência contra isso. E eu acho que se a gente não pode, como Maringoni disse, repetir a experiência da luta armada, eu acho que, de alguma forma, a atitude desses jovens, o legado que eles nos deixam é essa insubmissão quanto a esse tipo de arbítrio, contra o autoritarismo de qualquer forma. Então, se eles podem iluminar um pouco os caminhos, se os erros podem iluminar um pouco os caminhos, que eles iluminem no sentido de que a gente não se submeta mais a esse tipo de autoritarismo. Nas entrevistas que você fez com os membros do MR8, qual o sentimento que você verificou? O que eles sentem hoje em dia em relação a esse passado do movimento? É quase unânime a questão de que foi realmente um erro histórico. É unânime a noção de que naquele momento não era possível, eles tentaram tomar o céu de assalto, como eles mesmos dizem, mas
é uma visão um pouco dúbia, porque tem esse heroísmo, a sociedade de alguma forma construiu essa visão um pouco romântica deles, apesar de agora a gente ver que está mudando um pouco isso, mas isso, o erro histórico não apaga, como o próprio Maringoni disse, essa vontade, essa tentativa de ir contra o autoritarismo e contra o arbítrio na sociedade brasileira. Sim. Última fala sua, Marcelo, sobre momentos atuais e como pegar exemplos do passado e exemplos de hoje em dia, como ele mesmo disse, da opinião dessas pessoas que participaram do MR8 lá no passado, e tirar aprendizados disso tudo. Tem aquela famosa frase que diz, né, quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Então é muito importante ver os dilemas de outra época, porque eles se repõem. E se de um lado nós temos aí essa turma que acha que porque elegeu um presidente da República que defende a tortura, defende a ditadura militar, isso significa necessariamente que a maioria do povo concorda com isso? Me parece que há um equívoco, né? Havia uma crise no Brasil, ou há uma crise que se perpetua, e muita gente entendeu que precisava mudar o rumo e era a via naquele momento, e que nesse momento, inclusive, se arrepende daquela escolha, né? É só olhar os índices de popularidade como caíram do atual governo. Então é preciso conhecer a história, é preciso evitar cair nos erros do passado, né? E quando você abre a caixa para a violência, você não controla mais o processo completamente, né? Então, esperemos que nós possamos nos entender e criar uma sociedade justa para todos aqui no Brasil. Claro. Esse é o livro do Igor Kodarin, o MR8 na luta armada. Esse subtítulo também é muito interessante. Faz uma referência a um texto do Marx chamado A Crítica da Filosofia do Direito, e de alguma forma, como eu tento traçar que eles tinham uma reflexão teórica um pouco maior que as outras organizações, eles tentavam usar essas armas da crítica para fortalecer a crítica das armas. Ótimo. Muito obrigada pela participação de vocês, pessoal. Obrigado. Muito bacana bater esse papo aqui. Muito obrigada. E trazendo um tema importante de discussão nos dias de hoje, de fato. Olha só, você que acompanha a TVT e quer ajudar na construção desse canal educativo e democrático, contribua com o nosso financiamento coletivo. É só acessar o catarse.me/TVT. Você faz uma assinatura e colabora com a gente, com a TVT. Bom para todos fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa nas reapresentações hoje às 11 horas da noite e amanhã às 9 horas da manhã. Você que acompanha pelo Facebook ou YouTube, não esquece de dar like no nosso vídeo. Se quiser, compartilhe também. Muito obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, tchau.